Olá, pessoal. Olha só, eu quero fazer uma revisão de equação com vocês. E esse exemplo aqui que eu tô dando é um exemplo bem antigo, mas um exemplo que funciona muito bem, tá? É um exemplo de uma balança que antes era muito comum. Essa balança, lógico que aqui ela não parece com uma balança de dois braços. O nome dela é balança de dois braços. E depois você pode pôr na internet aí para você ver exatamente, né, como que ela é, porque aí ajuda também você a entender, tá? Que o meu desenho não fica muito bom. Mas chama balança de dois braços, muito utilizada há um tempo atrás. O que as pessoas faziam? Elas tinham essa balança em cima de um balcão, tá? E quando você ia comprar alguma coisa, por exemplo, você ia comprar lá 1 quilo de maçã, né? Quero levar 1 quilo de maçã. O que a pessoa fazia? Ela ia botando aqui, esse aqui é um braço, esse aqui é outro braço, né? Então a pessoa tinha esses pesos aqui, ó, cada um já tinha. Esse aqui pesava 3 quilos, esse pesava 2, esse pesava 1, esse pesava meio quilo. Então ela já tinha vários pezinhos assim que ela pegava por essa alcinha e punha aqui em cima dessa braço aqui, ó, que isso aqui era um prato, tá certo? Na verdade era um prato, assim, uma bandeja. Então ela ia pondo a maçã aqui, ia pondo a maçã desse lado, certo? E o que acontecia quando ela punha a maçã desse lado? Esse braço é móvel. Então, quando ela punha as maçãs desse lado, esse braço aqui que era móvel, ele ia abaixando, esse aqui ia subindo e esse aqui ia abaixando, certo? Porque ia colocando, ela ficava equilibrada sem nada, e quando eu ia pôr o peso desse lado, esse lado aqui baixava por causa do peso que puxa para baixo. O peso é uma força, a gente já sabe disso, que puxa para o centro gravitacional. Então eu puxava para baixo, então a maçãzinha pesava e ia para baixo, e esse braço subia. Aí o que o cara fazia? Ele pegava e um pezinho e botava o pezinho lá, ó, botava o pezinho desse lado, certo? Então ele colocava aqui um pezinho de 1 quilo, né? Vamos supor assim, ele botava aqui o pezinho de 1 quilo. Se a balança ficasse assim de novo igual, equilibrada, os dois bracinhos retinhos, então ele sabia que aqui tinha 1 quilo de maçã. Mas se caso esse braço ainda tivesse mais para baixo, tá certo? Se ele tivesse mais para baixo, porque tinha mais maçã aqui, o que acontece? Ele ia lá e pegava um outro pezinho e punha aqui. Aí ele descobria o quê? Ele descobria que ao invés de ter aqui 1 quilo de maçã, tinha 1,5 quilo, porque a hora que ficasse equilibrado, né? Os dois pratos ficassem juntinhos, retinhos aqui, ó, o que tinha aqui, ó, desses pezinhos correspondia ao que tinha de maçã desse lado, né? O peso correspondente. Então a força peso que fazia aqui também fazia aqui. Então a quantidade de maçãs aqui era correspondente à quantidade de pezinhos que ele punha. E isso para vários alimentos era usada essa balança, né? Uma balança que foi usada por muito tempo. Hoje vocês não sabem, não veem, porque é tudo digital, né? Mas era isso. E por que eu estou falando disso? Porque a equação, ela é exatamente isso, tá? A equação de primeiro grau, que a gente vai trabalhar muito com ela agora, ela é exatamente isso. Ela é como se fosse essa balança, tá? E aqui onde está a balança, eu tenho o sinal de igual. Então, o que tem de um lado tem que ser igual ao que tem do outro lado na equação que a gente vai fazer. Então, eu vou dar um exemplo para você entender o que é equação. Aí, você entendendo o que é equação, fica muito mais fácil a gente falar sobre todas as outras coisas. Então, eu vou colocar qualquer equação aqui, ó. Eu tenho 2x mais y igual a 10, ok? Então, igual a 10, suponhamos que seja aquela balança, tá? Suponhamos que seja aquela balança. O que eu quero dizer? 2x, vamos dizer, eu tenho duas laranjas mais uma maçã, tá? 2 laranjas mais uma maçã. Então, a gente pensa assim, x é a laranja e y é a maçã. Então, eu tenho que pensar que aqui eu tenho duas. Qual seria o peso dessas duas laranjas aqui e o peso dessa maçã, ou ao contrário, será? Para que aqui, ó, desse lado, esse braço aqui, ó, tá pesando quanto? 10, tá? Então, o que eu teria que encontrar? Eu teria que encontrar um valor aqui que, substituído no x, né? Então, 2 vezes quanto? Vamos supor aqui, ó, 2 vezes
2,5 mais 5. Certo? 2 vezes 2,5, quanto vai dar? Vai dar 5, não é isso? 2 vezes 2,5 vai dar 5. 5 mais 5 vai dar exatamente o quê? O 10 que está aqui. Então, isso é uma equação, tá? Isso é uma equação. O que tem aqui tem que ter aqui também. Então, o que está mostrando aqui é que eu não sei quanto vale o x e eu não sei quanto vale o y. Aqui eu botei uns valores para ele só para ilustrar. Mas eu quero descobrir quanto vale o x e quanto vale o y, para que quando eu substitua no lugar do x e do y e faça essa conta que ele está me dando aqui, dê o quê? O que tem aqui do outro lado do sinal de igual, tá? Então, todas as vezes que você tiver contato com uma equação, você tem que entender o que ela quer de você. Ela quer que você torne esses dois lados equilibrados. O que tem aqui tem que ter a mesma coisa aqui. Como esses fatores aqui são o quê? São termos desconhecidos. Eu não sei o valor do x, eu não sei o valor do y, mas eu sei que multiplicado aqui, somado aqui, tem que dar quanto? Tem que dar 10. Tá? Então, eu não sei quanto eles valem, mas eles têm que valerem alguma coisa que, feita essa conta, o que tem que dar a resposta que tiver do outro lado. Isso é o entendimento de uma equação que você tem que ter, tá? E vamos lembrar só mais uma coisa. Toda vez que a gente estiver falando de uma equação de primeiro grau, a gente está falando que a equação de primeiro grau é sempre, graficamente, ela sempre vai ter que dar o quê? Ela vai ter que dar uma reta, tá certo? Isso não pode esquecer, a gente estudou no começo do ano. Então, equação de primeiro grau tem que obrigatoriamente dar o quê? Dar uma resposta que é uma reta lá no nosso plano cartesiano, certo? Então, entendi que o que tem de um lado tem que ter do outro, entendi que eu tenho que descobrir o valor do x, do y ou da incógnita que tem de um lado, para eu substituir, fazer aquela conta e tem que dar exatamente o que tem do outro lado do sinal de igual. E também tenho que saber que toda equação tem que dar sempre uma reta. Sabendo disso, você compreendendo isso, você vai entender melhor toda a matéria que vem pela frente.